vez, né? E tem um senhor que eu acabei de me esquecer o nome, que ele é um senhor ateu, e ele tem uma ênfase na mensagem que ele passa contra Deus, e que ele fala a respeito do Antigo Testamento, né, sobre como o Antigo Testamento era violento. E nós, lendo aqui, a gente fala de amor, 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 e quando a gente começa a ler o Antigo Testamento e essa passagem da Páscoa, a gente vê que Deus ele vai passar pelo Egito e vai matar todos os primogênitos dos animais, dos egípcios, e vai destruir todos os deuses restantes. E aí talvez possa vir na nossa mente: que Deus é este? Que Deus é esse que vai passar e vai matar a criança? Eu até pensei em passar um filmezinho, um trechinho daquele filme Êxodo, Deuses e Reis, mas não dá, né? O Deus dos caras é uma criança mimada, não já quer. Mas tem uma cena daquele filme. Quem é que assistiu Deuses e Reis? Gente, só essa parte, tá? Não vai evangelizar ninguém com aquele filme, pelo amor de Deus. Mas tem a parte final, quando Deus vai passar sobre o Egito, e aí começa a vir uma sombra, né, simulando a passagem de Deus pelo Egito, e aí começa a ouvir os gritos, os choros, o desespero das pessoas. Porque quando a gente está falando de primogênito, poderia ser um primogênito neném, que acaba de parar de chorar, mas poderia ser um primogênito que era o homem que mais ajudava a família, o primogênito mais trabalhador. E nós sabemos que o homem em Israel, o filho homem, ele tinha um valor muito grande, e óbvio que o primogênito era só um menino. Então a gente ouve isso e pode se perguntar, né, que Deus é este? Talvez você lendo essa história, lendo a Bíblia, né, talvez você se pergunte: que Deus é esse? E aí talvez você vai fazer um paralelo com a sua vida e vai perguntar: que Deus é este? Como você definiria Deus na sua vida? O que Deus representa para você? Quem é Deus? Qual é o Deus que você serve? Eu quero falar para vocês nessa noite qual é o Deus dessa Páscoa, o Deus dessa história que nós acabamos de ver. Eu vou falar sobre algumas características, atributos. Eu não sei como você vai querer dar o nome aí, só que nós vamos compreender que esse Deus, né, não é um Deus violento e desgarrado, um Deus maluco e mimado, que sai por aí matando só porque é Deus. Nós vamos ver que a história da Páscoa nos traz uma realidade a respeito de Deus muito mais profunda do que o Deus que só jogou as 10 pragas no Egito. Nós vamos ver uma história muito mais profunda, características muito mais profundas, e talvez se você conseguir compreender nessa noite, vai compreender em nome de Jesus, você vai sair daqui muito mais estabelecido em Deus, porque você vai ter uma compreensão maior de quem é o Deus da Páscoa. Primeira coisa que eu vejo a respeito do Deus da Páscoa, e nós não podemos se basear somente no Êxodo 12, e falar sobre a Páscoa em si, já que eu estou falando de Deus, eu vejo um Deus de propósito. Deus é um Deus de propósito. Lá em Êxodo, capítulo 1, até o capítulo 3, a gente vê o que o Emerson disse, que o faraó, ele começou a temer o povo. Falou: esse povo está grande, estão crescendo, então façam o seguinte: matem os primogênitos. E aí Deus, ele olha para Moisés, e Deus tinha um propósito para Moisés. Deus tinha um propósito que Moisés seria o libertador daquela nação. E Deus guarda Moisés, a mãe de Moisés coloca ele naquele cestinho, e a filha do filho de Faraó vai lá e guarda Moisés no palácio. E a mãe de Moisés, a Joquebede, é a própria mãe que colocou o filho lá no rio para que ele não fosse assassinado. Ela amamenta essa criança. Então, em primeiro lugar, queridos, o Deus do Êxodo, o Deus da Páscoa, é um Deus de propósitos. Se nós compreendermos que o Deus que nós servimos é um Deus de propósito, nós vamos compreender que Deus tem um propósito para nós. A gente vai crescendo espiritualmente e a gente para de evangelizar, né, com as pessoas: olha, Deus tem um propósito na sua vida. Mas é uma grande verdade. Deus é um Deus de propósito. E se Ele é um Deus que tem propósitos estabelecidos, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tinha um propósito específico para a vida de Moisés, que era um propósito para que ele fosse o libertador daquele povo. Deus chamou Moisés, Deus guardou Moisés,
pontas, né, ele fosse o libertador do povo, ele fosse quem fosse enfrentar Faraó. E a gente vê que Moisés, quando ele vai se encontrar com Deus, nem Moisés, mesmo tendo sido criado, né, com toda a pompa, com toda a circunstância, como um faraó, como um filho de Faraó, mesmo assim Moisés se achava incapaz de falar. E aí veio Arão para dar um apoio, mas Deus falava através de Moisés. Então, queridos, Deus é um Deus de propósito. O Deus da Páscoa, que matou todos os primogênitos, que não tinham a marca do sangue, difícil falar da marca do sangue, que não tinham a marca do sangue nas suas casas, é um Deus que estabelece propósitos. E esses propósitos de Deus não são propósitos vazios ou que quebram como um castelo de areia. É por isso que nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E o que nós cantamos aqui é que Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a glória. E no Pai Nosso fala: Senhor, seja feita a Tua vontade. Porque se nós conseguirmos entender que Deus é um Deus de propósito e que Ele tem um propósito específico para cada um de nós, nós vamos conseguir cumprir esse propósito que Deus tem para nós. E mesmo que a gente tente fugir do propósito de Deus para as nossas vidas, nós não conseguiremos. Porque se Deus estabelece um propósito, queridos, vai acontecer. Ponto final. Né? E Deus chama então Moisés. Quando Deus começa a falar com Moisés, isso chama-se relacionamento. O Deus da Páscoa, o Deus do Êxodo, é um Deus de relacionamento. Porque Ele trouxe Moisés para conversar de forma íntima, para conversar tete a tete, cara a cara. Porque se Ele tinha um propósito a respeito de um povo, Ele precisava desse relacionamento. E o interesse de Deus para as nossas vidas no dia de hoje também é ter um relacionamento pessoal, é ter intimidade nós com Ele. Não é esperar que alguém se levante como um profeta e fala: assim diz o Senhor. É que você lá no seu quartinho, que nós no nosso quartinho como cristãos, nos prostremos a Ele, através da sua leitura da palavra, e Ele fale para nós qual que é a vontade dEle para as nossas vidas. Qual que é a vontade dEle? Qual que é o desejo? Porque Ele tem um desejo de relacionamento. Relacionamento é intimidade. Sem intimidade, a gente não consegue permanecer firme nos propósitos de Deus. O Deus do Êxodo é um Deus de compaixão, porque Ele é o mesmo Deus. Ele e Jesus são a mesma pessoa. E eu percebi que hoje o louvor falou bastante dos louvores de Jesus, né? Eu acho que eles combinaram, a Páscoa, Jesus e tudo. Eu vou falar de pouquinho de Jesus, mas é o mesmo Deus. Não tem diferença. Não tem o Deusão e o Deus Jesus. Então esse mesmo Deus, o Deus de compaixão, o Deus que se importa, o Deus que sente, o Deus que sabe, que reconhece a necessidade do seu povo, reconhece a dor do indivíduo, o mesmo Deus do Êxodo que ouviu o povo clamar, é o mesmo Jesus que quando chegou na tumba de Lázaro, chorou porque sentiu compaixão. É o mesmo Deus, não existe diferença. Então, queridos, Deus não tem só um propósito na sua vida. Deus ele não quer só se relacionar com você como Senhor e servo. Deus ele tem compaixão pela sua vida. Deus ele tem amor pela sua vida, pelas nossas vidas. É um Deus de provisão, porque Ele proveu a salvação de um povo através do sangue. E Ele nem precisava disso. Deus lá do céu não é um Deus míope, que não saberia quem eram os israelitas, né, os hebreus, e quem eram os egípcios. Deus não é um Deus que não fala, Deus não é um Deus que não vê, Deus é um Deus vivo. E Ele poderia simplesmente passar e ferir todos os primogênitos dos egípcios. Mas Deus falou para o povo: olha, marquem os umbrais com sangue. Marquem a parte de cima, as laterais da porta com sangue. E ninguém saia de casa. Queridos, Deus fez isso para que o povo visse que Ele era um Deus de provisão.
um Deus de livramento, para que o povo visse que eles não foram salvos naquela noite, por conta de qualquer coisa deles. Tinha que ser marcado pelo sangue, para que eles vissem que era a marca do Senhor. E às vezes nós estamos reclamando e Deus tem provido todas as nossas necessidades, inclusive de morte. Deus, o Deus do Êxodo, que matou todos os primogênitos, é o Deus que provê todas as necessidades do seu povo. É o Deus que dá livramento para todos os seus povos, para todo o seu povo. Jesus, Ele tem nos coberto de tal forma que a gente consegue viver livre para adorar a Deus. Quantas vezes existem projetos, a gente leu aqui, Deus falando que não permitiria que o destruidor passasse pela casa dos hebreus, porque Deus é um Deus de livramento. E talvez seja por isso que você vai passar a compreender que Deus é um Deus de propósito, e Ele realmente tem um propósito na sua vida. Miseráveis seríamos nós se achássemos que Deus nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que a gente ficasse aqui abraçadinho como igreja. Deus nos chamou para nos tirar do conforto. Deus nos chamou porque verdadeiramente o Deus do Êxodo é um Deus de propósito. Deus nos chamou porque Ele estava cansado de ouvir as nossas orações religiosas e de nós não termos um relacionamento. Deus nos chamou para que nós tenhamos um relacionamento real. A sua dor, a Páscoa, ela tem um significado muito maior do que nos dias de hoje. A Páscoa dos hebreus mostra como Deus é misericordioso. Porque para eles passarem aquele sangue naquelas portas, eles precisaram matar um cordeiro. E esse cordeiro, ele tinha que ser puro. Ele não podia ter mancha. Ele não podia ter mácula. E quando eles consumissem a Páscoa na casa, eles não poderiam quebrar, não poderiam levar nada. Se a casa fosse pequena, se juntava com o vizinho. Mas o que sobrasse da Páscoa deveria ser queimado naquele dia. Aquele sangue nas portas dos hebreus trouxe redenção. Sabe por que trouxe redenção? Porque todos eram escravos. Você já está aqui hoje que Jesus Cristo morreu na cruz e o sangue dele foi vertido por cada um de nós e ele nos trouxe redenção. Todos nós éramos escravos do pecado. Sim, o nosso coração contaminado, destruído pelo pecado. E Deus morreu lá na cruz. O mesmo Deus do Êxodo enviou seu Filho, e o Filho dele morreu lá na cruz. Ele trouxe para nós a redenção dos pecados. O Deus do Êxodo é um Deus de relacionamento. O Deus do Êxodo é um Deus de compaixão. O Deus do Êxodo, o Deus da Páscoa, é um Deus de livramento. É um Deus de misericórdia. É um Deus de provisão. É um Deus de amor. É um Deus santo. É o único e verdadeiro Deus.